576. Isaías 54, 13. Quem é que pode ler para nós? Tá quase. Todos seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Continua. Grande será a paz de suas crianças. Muito bem, olha o que esse versículo diz. Esse versículo é de um profeta do Antigo Testamento. Ele diz: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Vocês viram que a palavra Senhor está toda com letras maiúsculas? Sempre que tiver essa palavra no Antigo Testamento com letras maiúsculas, tá? É a palavra do nome de Deus, tá? Então, ele está dizendo assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo próprio Deus. E Jesus aqui está usando esse versículo para dizer que aqui se refere a Deus Pai. Que todos os seus filhos serão ensinados por Deus Pai. Vamos voltar lá para João 6. Jesus explica esse versículo para nós no versículo 45, tá? 6:45. Está escrito nos profetas, que a gente acabou de ver, o profeta Isaías. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai. Então ele está dizendo que esse versículo se refere a Deus Pai. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então, olha o que Jesus está explicando para nós. Grandes verdades espirituais. Que Deus Pai é aquele que ensina as pessoas antes delas virem a Jesus. É Deus Pai que toca o coração das pessoas antes delas virem a Jesus. A gente vê isso também claramente na cruz, quando Jesus está na cruz, né? E as pessoas estão debochando dele e ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está pedindo que Deus dê a salvação para essas pessoas. E a gente vê que um dos criminosos na cruz, no início, está blasfemando de Jesus. Mas depois ele começa a honrar Jesus. E o centurião, se eu não me engano, um soldado romano, não sei agora, não lembro o termo direito, que está lá também aos pés da cruz, ele também reconhece que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, da mesma natureza de Deus. Então a gente vê que Jesus faz essa oração na cruz e no mínimo essas duas pessoas se convertem ali na cruz, porque é o Pai, certo? O Pai é que leva as pessoas até o Filho. Essa é a grande verdade que Jesus está nos ensinando e ele usa esse versículo de Isaías para nos provar isso. 46. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. E aqui eu pergunto de novo para vocês, quem é aquele que vem de Deus? Jesus. Somente ele viu o Pai. Então Jesus está afirmando categoricamente que ele é a única fonte. Tu quer conhecer Deus Pai? Tu precisa vir a Jesus, porque só ele conhece verdadeiramente o Deus Pai. E Deus Pai decidiu que Jesus revelasse Deus Pai a nós, através dele. Esse foi o plano de Deus, tá? 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E daí Jesus volta a falar de novo no assunto que ele está falando. Ele está falando de vida eterna. Eu pedi para vocês lerem os outros evangelhos que mostravam tanto o relato da multiplicação dos pães, quanto o relato que Jesus anda sobre as águas, né? E se vocês leram esses textos, deixa eu ver aqui. Então, se vocês leram esses textos, vocês vão ver que eles têm muitos detalhes que não aparecem aqui no resumo de João, tá? Mas continuando aqui, deixa eu ver. Todos que ouviram o Pai, ele aprende. Ninguém viu o Pai, não sei, 47. 48. E agora vem o 48. Eu sou o pão da vida.
Aqui ele repete pela segunda vez. Eu pedi para vocês marcarem a primeira vez, né? Lá no 35. Eu sou o pão da vida. Aqui ele reforça isso novamente. Eu sou o pão da vida. No 48 ele está usando de novo o nome de Deus. Eu sou. E dizendo que ele é o pão da vida. Da mesma forma como ele falou lá em cima. 49. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Ou seja, era algo material, era algo para essa vida. 50. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E de novo ele repete, o pão que desce do céu. Quem é o pão que desce do céu? Jesus. Jesus, tá? E qual é o objetivo de Jesus descer do céu? Para que quem comer de Jesus não morra. Jesus está usando uma metáfora, ele não está falando para comer a carne dele, certo? Todo o tempo ele está usando uma metáfora. A metáfora da comida, a metáfora da bebida, a metáfora da fome, a metáfora da sede, mas ele está falando de coisas espirituais. Vida, ele não está falando de vida terrena, ele está falando de vida eterna, certo? 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. De novo aqui ele fala, eu sou, ó, pela terceira vez. É o nome de Deus que ele está usando aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, olha que interessante. Se alguém comer deste pão, a responsabilidade humana novamente. As pessoas precisam ir até Jesus. As pessoas precisam querer comer o pão. O que é comer o pão, certo? É aceitar todo o ensinamento de Jesus. É crer em tudo que Jesus disse que ele é. Todo o ensinamento dele tem todas as doutrinas que a gente precisa crer, certo? E tem as afirmações sobre quem ele é, que ele é Deus. Então, o que significa eu comer desse pão? É eu aceitar tudo isso. É mais ou menos assim como eu comer a Bíblia toda, tá? E eu preciso crer em tudo que está aqui, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é o pão que eu preciso ter. E esse pão, toda essa Bíblia fala de Jesus. O objetivo da Bíblia é falar de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, ok? Continuando. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ah, não. Este pão é a minha que eu darei pela vida do mundo. Então, esse trecho é interessante, porque o que Jesus está falando aqui? Ele está falando da crucificação dele. Concordam comigo? Ele está falando que ele vai ser crucificado. Ó, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Tá? Então, ele vai se entregar para que o mundo tenha vida. E quem comer deste pão, ou seja, de tudo que Jesus está ensinando, de tudo que ele está pregando, de tudo que ele fala a seu respeito, esse terá a vida. 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Porque até aqui, gurias, eles estão interessados em bênçãos materiais. Na verdade, gurias, eles nem se enxergam pecadores. Eles nem se enxergam que eles são pobres, necessitados, que eles precisam da vida eterna. Eles acham que eles já são salvos. Sabe aquelas pessoas que acham assim, não, mas eu faço muito mais coisa boa do que coisa ruim. Quando eu morrer, é certo que eu tô no céu. Não é assim. A Bíblia é clara. Ela diz que basta um pecado pra gente ir pro inferno. A Bíblia é clara sobre isso. Tá? Ela ensina isso do início ao fim. Ou seja, todas as pessoas estão perdidas, todas as pessoas precisam de Jesus. Só que eles aqui, eles só estão atrás de Jesus pelos bens materiais que Jesus pode dar. Se Jesus não vai dar comida para eles, então eles estão fora. Se Jesus não vai dar bens materiais para eles, então eles estão fora. Porque eles não querem aceitar a palavra que Jesus está trazendo para eles. Basicamente é isso, eles não querem crer, porque Jesus não se encaixa no que eles esperam da vida. E isso acontece direto no mundo em que a gente vive.
A maioria das pessoas, elas não têm consciência de que elas estão indo para o inferno, elas não têm consciência que a ira de Deus está sobre elas não têm consciência de que basta um pecado para ir para o inferno. Elas acham que está tudo bem na vida delas. Tranquilo, eu vou morrer, eu vou chegar lá. Não, fiz um monte de coisa boa, fiz umas coisas... mas Deus não. As pessoas nivelam Deus por baixo. Elas acham que Deus é como elas. Não, Deus ele é puro, ele é santo, ele é perfeito. Por isso ele enviou Jesus. Porque ninguém conseguiria chegar até Deus se não fosse através de Jesus. Jesus está falando isso aqui para eles, certo? Que ele vai dar a sua vida para que o mundo tenha vida. Mas as pessoas precisam vir até ele. As pessoas precisam crer. As pessoas precisam comer da carne e do sangue dele. Ou seja, as pessoas precisam assimilar isso. É como a gente fala assim às vezes. A gente não fala, foi difícil de engolir o que aquela pessoa falou, né? Daqui a pouco alguém fala alguma coisa e diz, tá difícil de engolir isso. Ninguém tá falando que eu tô engolindo as palavras da pessoa. A gente quer dizer que é difícil de processar isso que tu tá falando e de pegar isso pra mim, certo? E é isso que Jesus está falando. Ele está falando de uma metáfora. E esses judeus entendem muito bem, porque quando fala judeus ali, são os líderes religiosos. Eles entenderam muito bem o que Jesus estava falando, mas não era isso que eles queriam. Eles também não viam necessidade nenhuma de salvação. Eles não se enxergavam pecadores, eles se enxergavam justos, tá? E eles estavam atrás de bênçãos materiais de Deus. Continuando. 53. Jesus lhes disse... É no 53, né? Não, 52. 52. Então, os judeus começaram a discutir exatamente... eu falei já. É o 53. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Então, ele repete. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida... Ele tá falando de uma metáfora aqui, certo? Ele não tá falando de canibalismo aqui. E eles certamente tinham condições de entender isso. Eles não entenderam porque eles não quiseram. Porque, como eu falei para vocês, eram os líderes religiosos, eles estavam acostumados com rabinos que usavam muitas metáforas para explicar realidades espirituais, tá? Agora me perdi. 54, né? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete de novo a mesma verdade, porque esse é o plano de Deus, tá? O plano de Deus é que Jesus viesse ao mundo, Jesus que sempre existiu, que é Deus, que estava no céu com Deus, veio e encarnou, como a gente diz, né? Veio como um bebezinho, cresceu. Ele é o Deus homem, tá? Então, esse Jesus, ele veio para atrair aqueles que o Pai escolheu e ele vai morrer por aqueles que o Pai escolheu. Para quê? Para dar a vida para essas pessoas. Porque alguém precisa pagar o preço do pecado. E ele aceitou esse plano de Deus, Pai, para vir ao mundo e morrer para que o mundo tenha vida, tá? Para que essas pessoas que crerem nele tenham vida. E além de terem vida espiritual, elas ainda ressuscitarão com novos corpos no último dia. E ele repete isso mais uma vez. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele repete os mesmos conceitos novamente, falando da questão espiritual. Ou seja, só eu tenho o poder de dar a vida. Ninguém mais, nenhuma criatura no mundo tem o poder de dar vida. Só eu. Esse é o plano de Deus. O plano que Deus projetou para salvar o mundo foi através de Jesus. Lembra quando a gente estudou lá em Gênesis? A gente viu que Deus disse para a mulher, né? Que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente, que era o diabo, tá? E destruiria o pecado. Então, o descendente da mulher é Jesus, que veio no plano de Deus. 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Um grande conceito espiritual aqui que a gente vai ver em toda a Bíblia, que é estar em Cristo. Estar em Cristo é isso, é permanecer nele. Ou seja, eu preciso me apropriar totalmente de Cristo. Eu não tenho como dizer assim, eu gosto dessa parte do que Jesus ensinou, mas essa outra parte aqui, eu acho que não é bem assim. Eu vou fazer do meu jeito. Não existe isso. Ou tu engole tudo, ou tu não engole nada.
Tu só vai estar em Cristo se tu aceitar tudo o que ele disse que é para tu fazer, certo? Não existe seletividade na vida cristã. Não existe, eu gosto disso, eu sigo isso. Não, mas essa parte aqui eu não concordo com Jesus, eu acho que é diferente. Não é bem assim. Tá? A Bíblia ela é muito clara. Ela não deixa dúvidas sobre as questões principais do Evangelho, ok? Que a gente deve seguir e aceitar. 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então ele bate na tecla de novo. Então você precisa se alimentar. E olha que interessante. Isso mostra algo constante. Ser cristão não é assim, o pastor fez um apelo, eu levantei a mão, eu fui lá, eu aceitei Jesus, agora eu tô salvo. Mas nunca mais abri a Bíblia, nunca mais meditei na palavra de Deus, nunca mais me reuni com o corpo de Cristo, que é a igreja, nunca mais me reuni com as outras pessoas que seguem a Jesus, certo? Vivo uma vida de qualquer jeito, não, mas um dia lá, 50 anos atrás, eu fiz uma oração e eu tô salvo. Não é assim, certo? Olha o que Jesus diz aqui, ó. Aquele que se alimenta é algo constante, viverá por minha causa. Se eu verdadeiramente sou salvo, eu permaneço lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, permaneço me reunindo com os outros cristãos, tá? Numa igreja local, eu permaneço orando, eu permaneço me arrependendo, eu permaneço seguindo Jesus todos os dias. 58. Este é o pão que desceu dos céus. Novamente, ele fala que ele é Deus, que ele veio do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Ou seja, está falando mais uma vez, eu não estou falando de coisas materiais. Mas aquele que se alimenta deste pão, quem é este pão aqui? Jesus, muito bem. Viverá para sempre. Quem comeu aquele maná, morreu. Certo? Mas quem comer deste pão de Jesus, de tudo que ele ensinou, de quem ele é, essa pessoa viverá para sempre, tá? Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Daí o texto aqui explica para nós, né, que quando eles atravessaram lá o rio, o rio, né? Agora não me lembro, o Mar da Galileia, eu acho. Daí eles chegaram lá em Cafarnaum e o povo foi até lá também, estava esperando ele lá, e tudo isso ele ensinou nessa sinagoga, tá? Daí a gente vai continuar na próxima semana, a partir do versículo 60. Gurias, eu sei que é um vai e volta e repete, né? Dá um nó na cabeça da gente, né? Mas vocês viram como é importante ter a Bíblia assim na frente da gente, a gente ir marcando pelo menos as palavras principais ou até mesmo aquelas coisas que se repetem, porque daí a gente pode ver todas as conexões que a gente está fazendo aqui nesse sermão dele. Ele repetiu muitas vezes porque ele quer que a gente entenda isso. O nosso compromisso com Jesus, ele precisa ser total, certo? É assim, ó, eu abro mão da minha vida e eu me entrego totalmente a Jesus. É uma nova vida. Por isso que a gente tem o batismo, né? O batismo representa isso, ó. Eu morri. Eu não sou mais eu. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu vivo para Jesus. Agora é Jesus que vive em mim. Agora eu me sujeito a Ele. Agora eu sigo Ele de todo o coração. Não quer dizer que eu não vou mais pecar, tá? Não é isso que eu tô ensinando. Porque a gente vai pecar. Mas quer dizer que quando eu pecar, eu vou me arrepender, vou voltar para Ele, vou dizer, Jesus, por favor, que nem a gente viu na semana passada a pergunta da Rosa, né? O Pedro afundou porque não estava olhando para Jesus, que ficou com medo. De certa forma, ele pecou, né? Ele não confiou em Jesus. Mas no momento que ele diz, Senhor, salva-me, Jesus salvou ele imediatamente. É a mesma forma na nossa vida. A gente vai viver a nossa vida, a gente vai cometer pecados, a gente precisa se arrepender, a gente precisa voltar para Jesus e dizer, Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero viver para Ti. Mas eu preciso ter esse compromisso total com Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Qualquer coisa fora disso é uma mentira, é uma enganação, certo? Hoje em dia a gente tem muitos pastores que eles querem multidões. Então, eles falam o que as pessoas querem ouvir. Eles falam, tu vai ficar rico, tu vai resolver teu casamento, tu vai ficar curado. Prometem tudo quanto é coisa para as pessoas.
distorcem a palavra de Deus, usam as curas de Jesus, usam os milagres de Jesus para ganharem dinheiro, para que as pessoas deem dinheiro para eles, certo? Para ficarem ricos, para explorarem as pessoas. Mas esse é um falso evangelho, tá? O verdadeiro evangelho é esse que a gente está estudando aqui, e ele diz respeito à vida espiritual. Não quer dizer que Jesus não vai nos abençoar, ele vai, ele prometeu que todo aquele, né, que confiar nele, certo? Ele vai prover todas as suas necessidades, não é as coisas que eu quero, mas é o que eu preciso, certo? Ele vai dizer que ele vai me dar as coisas fundamentais para minha sobrevivência. Isso ele prometeu para todos aqueles que o seguem.